né? Eu quero ler aqui Gênesis, capítulo 22, versículo 1 a 19. Gênesis, capítulo 22, versículo 1 ao 19. Glória a Deus. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né? Capítulo 22, versículo 1 ao 19. Essa semana Deus trabalhou muito comigo, assim, nessa questão de provisão, né? Muito mesmo, muito, falou muito. Semana inteira, Deus falando comigo, nos momentos que eu estou ali. Porque eu falo com Deus, irmãos, eu aprendi uma coisa tão interessante. Eu tenho um momento que eu paro lá para falar com Deus, devocional, essa questão toda. Mas eu falo com Deus o dia inteiro. O dia inteiro. Eu estou ali, quietinho, estou falando com Deus. Estou mexendo no meu computador, estou lá no meu consultório, estou falando com Deus. Estou atendendo um paciente, estou ligado com o céu também. Jesus, vem cá, me dê sabedoria para eu lidar com essa pessoa, né? São seres humanos. Então eu estou sempre falando com Ele. A oração é isso, é você estar sempre conversando com a pessoa ao seu lado, né? Está junto de você ali. Gênesis 22, 1 a 19. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seu servo: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiu ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome daquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje:
no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém? Vamos orar, pedir para Deus trazer uma palavra ao nosso coração. O Espírito Santo esteja revelando para nós aquilo que Ele quer revelar. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. Aqui está a Tua igreja, o Teu povo, o Teu rebanho. E nós nos colocamos na dependência do Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha nesta manhã, Senhor, através da Tua palavra, trazer uma palavra rema aos nossos corações, que desperte em nós a fé, o amor por Ti, nosso relacionamento contigo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, opera nesta manhã em nossos corações, muda o que tem que ser mudado. Nós estamos abertos. E não seja eu falando de mim, mas falando aquilo que o Teu Espírito quer falar com a igreja nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bem, amados. A minha palavra nesta manhã é sobre ativar as promessas de Deus. Como nós podemos ativar as promessas de Deus nas nossas vidas? A Bíblia tem mais de 8.000 promessas para nós. Mas muitas vezes nós não conseguimos ativar essas promessas. Nós não conseguimos. E acabamos deixando de desfrutar do melhor de Deus. Billy Graham disse certa feita: a salvação é de graça, mas o discipulado, que significa andar com Deus, tem um preço. Você é salvo a partir do momento em que você crê em Jesus Cristo, de coração mesmo. Acabou, meu irmão, não tem quem tire aquilo de você, o diabo não tira, o homem não tira, nem você tira. Porque a partir do momento que você nasceu de novo, já nasceu, acabou. Não existe ex-filho. Não existe essa de ex-filho. Então existe muita gente pregando por aí, dizendo que a pessoa fizer uma coisa, cortou o cabelo, vai para o inferno, perdeu a salvação. Não, isso é balela. Não é bíblico. Não é Bíblia. A Bíblia diz que eu sou filho de Deus. Você é filho, você é filha. E a partir desse momento, meu irmão, acabou. A nossa aliança de salvação eterna está garantida. A vida eterna está garantida. Não é em mim, é Cristo através de Cristo. Se eu creio em Cristo como meu Salvador, se eu recebi Ele como meu Salvador, creio nele, acabou. Nada mais pode me tirar da presença de Deus. Então a salvação é de graça. Porém, o discipulado, o caminhar com Deus, o andar com Deus no dia a dia tem um preço. Porque você vai andar com a pessoa. Tem gente que anda mais rápido e você tem que acelerar o passo, né? Tem gente que anda mais devagar, você às vezes tem um passo muito acelerado, tem que andar mais devagar. E você vai andar com Deus, meu irmão. E quando você começa a andar com Deus,
a história muda, a situação é outra, bem diferente. E aí você compreende muitas coisas que você não compreendia antes. Por exemplo, Maria pegou o perfume, nardo puro, caríssimo. Era um perfume que valia um ano de salário de um trabalhador. E ela pegou aquele perfume, derramou todo nos pés de Jesus. Vai entender, gente. Lavou os pés de Jesus, enxugou com os cabelos, e Judas começou a murmurar. Ela podia ter pego esse perfume, ela podia ter vendido e ter dado aos pobres. E Jesus disse: os pobres sempre terão isso contigo. Ela sabe o que ela está fazendo. Adoração, adorou o Senhor, entregou o seu melhor para Deus. Depois nós vimos lá, tem uma fila de gente entregando oferta. Aí os caras pegam aquele dinheirão, né? Tira do bolso aquele monte de pacote de dinheiro, começa a colocar no gasofilaço. Aí vem uma viúva lá toda meio sem jeito, até um pouquinho com vergonha, pega aquelas moedinhas, coloca ali no gasofilaço. Jesus disse assim: essa mulher deu tudo que tinha, foi a que mais ofertou nessa hora. Ela deu tudo que tinha, ela só tinha essas moedas, e ela deu tudo que tinha. Isso é um andar com Deus. Charles Studi, um missionário que foi para a China, ele disse: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu faça por ele pode ser grande demais. Nada, não tem nada que eu fizer para Deus vai superar o sacrifício que Jesus fez ali na cruz, por mim e por você. Pense agora no bem mais precioso que você tem. Você tem coragem de entregar esse bem ao Senhor? Você entregaria se Ele te pedisse? Você entregaria, você teria coragem, você teria fé, você teria disponibilidade para entregar para Deus este bem mais precioso que você tem? Então nós vamos aprender com Abraão algumas lições sobre isso. Vamos aprender aqui com Abraão. Primeiro, Abraão obedeceu, independente das circunstâncias. Deus apareceu para ele e disse: olha, me entrega teu filho. Gente, Abraão esperou 100 anos aquele menino. Você sabe o que é isso? Uma pessoa passar 100 anos esperando uma bênção que ele desejou tanto, e agora Deus vai e diz: eu quero. 100 anos ele esperou para ter aquele filho. E agora Deus fala: eu quero seu filho. E a demonstração de obediência que Abraão deu ali foi que ele não ficou questionando com Deus, ele não ficou resmungando, ele não ficou dizendo: mas Deus, meu filho, eu esperei tanto. Agora que eu estou curtindo meu filho, o Senhor vai e pede ele para mim. Ele não fez isso, ele simplesmente teve a atitude de obedecer ao que Deus estava falando. Muitas vezes nós perdemos muito em querer entender os porquês de Deus. Às vezes a gente quer entender os porquês de Deus. Tem uma musiquinha que canta aí, que eu acho legal, ela diz: ninguém explica Deus. Nem em teologia, nem... Fala lá, né? Teologia para explicar
o Big Bang para disfarçar, né? Então ninguém explica Deus. Quem consegue explicar Deus? A gente faz teologia para se aprofundar mais na palavra. Quando fiz teologia, na minha época que eu comecei, eu tive muitos amigos que se desviaram quando foram fazer teologia. Se desviou. A gente começou um curso aqui de 3 anos. Eu me lembro que a Sara entrou, não foi? A Sara chegou e falou, Gessé, não vou continuar não, minha cabeça está dando nó. Não foi, minha filha? Minha cabeça está dando nó, eu não vou não. Então sai fora. Porque a gente não estuda teologia para aprender a se relacionar com Deus. Não. A gente aprende a se relacionar com Deus é no joelho, é na oração, é no dia a dia, é na intimidade com Deus. Quem for para uma faculdade teológica achando que vai adquirir intimidade com Deus, quebrou a cara, vai se desviar mesmo, porque ele vai ficar cheio de informação. Mas se ele não tem intimidade, ele não consegue. Eu me lembro do curso que eu fiz em 86, lá na L2 Sul. Eram 45 alunos. Sabe quantos que formaram? 8. 8 formaram. Alguns desviaram, alguns desistiram do curso. Porque não adianta você conhecer sobre Deus intelectualmente se você não conhece da intimidade. E Abraão conhecia Deus na intimidade. Isso é que é interessante. Esse que é o segredo. E ele disse, quando Deus falou, ele, estou aqui. Obedeceu imediatamente, não ficou perdendo tempo com isso. Procura ter intimidade com Deus. Problema nosso, muitas vezes, a gente fica querendo resolver problema com pecado, a gente fica querendo resolver isso, querendo resolver aquilo, mas a gente não corre atrás de uma intimidade, de um relacionamento correto com Deus. Porque quando a gente corre atrás do relacionamento correto com Deus, Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus disse isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Mas muitas vezes a gente corre atrás das coisas e deixa o reino de Deus para lá. Achei legal a Sara botar aquilo ali, pare, dê um tempo para Deus, é uma placa que a gente usou para evangelismo usando para evangelismo na pandemia, né? Mas muitas vezes as pessoas estão correndo tanto que não tem tempo para Deus. Não tem tempo. Aí de repente vem uma situação, aí ele fica todo, perde emprego, pega um câncer, estou amaldiçoando ninguém não, em nome de Jesus. Entendo o que eu estou falando. Estou querendo dizer que não, a pessoa que não vem no culto vai pegar um câncer, não. Estou dizendo que quando surge uma situação, por ele não ter intimidade com Deus, ele fica perdido, desesperado. Ele fica tão crente que ele pula numa perna só. Vai para a reunião de oração, quer ser mais crente do que os outros. Quer ser mais santo do que os outros. Porque agora o sapato dele está apertando, a coisa está pegando. Você não precisa esperar o sapato apertar, a coisa pegar. Se relaciona com Deus, dia a dia. Tem intimidade. Priorize Deus na sua vida. Priorize Ele. Então Abraão obedeceu, independente das circunstâncias. Outro ponto importante que nós entendemos aqui, em segundo lugar, é que Abraão praticou a fé. No versículo 5, eu achei interessante quando eu estava estudando isso aqui, ele diz assim: então disse a seu servo, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão tinha uma leve esperança de que mesmo que ele entregasse o seu filho, Deus poderia ressuscitar aquele menino.
Eu li um comentário bíblico uma vez, acho que de Bacon, e ele falava que Abraão entregou ali Isaac, convicto de que mesmo que Isaac morresse, ele ia ressuscitar. Porque Abraão conhecia Deus. Conhecia o Deus que ele servia. E Abraão conhecia a promessa que Deus fez para ele. Sabia da promessa. Deus não ia cortar ali a sua promessa. Deus cumpre. Deus não falou que através de Isaac Deus iria fazer com que as nações da terra conhecessem a Deus. A descendência de Abraão iria encher a terra como as areias, as estrelas do céu. Então ele estava ali convicto. Foi pela fé. Ele disse para o moço, olha, eu vou subir, eu e o rapaz. Rapaz, porque ele já era um mancebo, né? Já era um garotão, assim, de uns 12 anos, mais ou menos. Da idade da Alice. E ele levou o seu filho. E já pensou que dor terrível, você, pai, vai com seu filho, o único filho que você tem. Gabriel e Ló estão aqui, 5 filhos, né? Mas não quer perder um, né? Não quer perder nenhum. Eu tenho 4, não quero perder nenhum. Gabriela tem 3, né? Não quer perder nenhum. Guilherme e Sara tem 3, não quer perder nenhum. Ninguém quer perder um filho. Ninguém. Ninguém quer nem saber que um filho vai morrer antes do pai. A gente espera que primeiro a gente vá, depois que nossos filhos vão. Ninguém quer isso. E agora Abraão vai ali subindo com aquele moço. E você já pensou na hora que o moço olhou para o pai e disse, meu pai, nós temos aqui a lenha e o fogo. Cadê o holocausto? Porque ele não sabia, só quem sabia era o pai. Nem os empregados sabiam. Só quem sabia era Abraão e Deus. E ele disse, meu filho, Deus para si, cordeiro proverá. Então Abraão exerceu a fé. O que é fé? Fé é a certeza daquilo que não vemos. Meus irmãos, tem muito crente hoje que está perdendo a fé. Já que ele não vê, não chegou logo, ele é imediatista. Hoje nós aprendemos hoje nós temos arroz instantâneo, macarrão instantâneo, café instantâneo, leite instantâneo. Tudo é rápido, fast food. Então eu orei hoje, Deus não fez, pronto, eu já desisti. Não, vamos perseverar. É na perseverança que Deus fortalece o crente. É na perseverança que nós adquirimos maturidade. É na perseverança que a nossa fé aumenta a cada dia. Persevere. Persevere naquilo que você está buscando de Deus. A fé é isso, é esperar, certeza das coisas que não vê. Eu não estou vendo, mas eu espero. Eu não estou vendo o céu, mas eu espero que eu vou para lá. Eu imagino. E qual o segredo da fé? A fé tem um segredo também. Hebreus 11, versículo 6, ele diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que todo aquele que se chega a Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Se você busca a Deus, Ele vai se manifestar para você. Jeremias 33:13, ele diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei. Olha aí, clama ao Senhor. O segredo da fé
é crer que Deus é capaz de me entregar aquilo que eu estou pedindo em oração. E a murmuração, quando eu murmuro, eu estou dizendo que Deus é incapaz de fazer aquilo que Ele me prometeu. Por isso que Deus matou aquela galera no deserto que murmurava mesmo. Porque quando você está murmurando, você está dizendo que Deus é incapaz, que Deus não pode fazer aquilo que você está crendo. Ore e crê, descansa. Descansa, descansa no Senhor. A palavra de Deus diz no Salmo 37, deleita-te no Senhor. Deleita-te, descansa no Senhor e espera nele, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Você não tem que fazer nada. Jesus disse, já está consumado lá na cruz. Já está consumado, toda a obra foi feita lá na cruz do Calvário. Você só precisa ter fé, confiar, fé, confiança. É crer que Ele faz. Amém? Então o segredo da fé é esse, é você crer que Deus vai fazer aquilo que você pede. Você é filho. Ora, esse dia eu estava até comentando, eu e o Gabriel lá em casa, não foi? Semana passada, que a gente comentou, não foi? Domingo? Foi no outro. Aquela questão do menino pede uma coisa para o pai, né? Filho, qual filho que pede pão para o pai e o pai vai lhe dar uma serpente? Né? Pede ovo, ele vai dar uma pedra. Você vai fazer isso com seu filho? Não, jamais. O filho pede um ovo, você quer bem passado, quer mal passado. Você ainda quer caprichá-lo do ovo com seu filho. E ele disse, vocês que são maus, que têm uma natureza má, pecaminosa, sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Eu quero dizer para você, Deus tem coisas maravilhosas para você. Deus tem coisas maravilhosas para nós. Nós só precisamos confiar. Nós só precisamos crer, buscar em Deus aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Creia, pratique a sua fé. Não vacile. Não deixe em momento algum a fé vacilar. Porque o diabo ele é ladrão de fé. O diabo ele sabe que Deus vai dar algo para você. E se você exercitar a fé, perseverar na fé, aquilo que você almeja vai chegar. E o diabo começa a dizer, está demorando, ó, está demorando, Deus está te ouvindo não, tu fez aquilo, Deus não está nem aí, ó. Tu fez isso, Deus não vai te abençoar. O diabo ele é craque nisso, ele é o acusador dos irmãos. Ele é o acusador. O terceiro, Abraão ofereceu sacrifício a Deus. Ele tinha um hábito, todo altar, toda adoração tem sacrifício. Tem sacrifício, né? No versículo 5, ele diz aqui assim, aliás, versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhes havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão,
tomou o cutelo para imolar. Ele já ia fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. E Deus apareceu para ele e não deixou que ele fizesse. Deus não deixou que ele fizesse. O que Deus queria que ele fizesse foi até ali. Às vezes Deus quer que nós vamos até determinado local. Mas às vezes a gente está tão impactado que a gente quer ir mais além, quer ir mais além. Deus está dizendo, é aqui, até aqui. Vai até aqui, faz até aqui. E a gente tem que estar atento para ouvir a ordem de Deus. O ir e a hora de parar também. Tem a hora de parar. E Deus ali, ó, para, já tá bom, para tudo. Eu só queria isso mesmo. Aí, mas mesmo assim, no versículo 13, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão um carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Está vendo ali? Na hora Deus providenciou o sacrifício. Quando ele disse, Deus proverá. Deus quer que eu ofereça o sacrifício? Deus vai prover. Meu pai, aqui está a lenha, está o fogo e o cordeiro. Meu filho, Deus proverá. Eu quero dizer para você, Deus proverá na sua vida. A adoração, o culto a Deus, ele tem adoração. Adoração é oração, louvor, exaltação e celebração a Deus. Mas ele tem também sacrifício. É a oferta. Quando nós ofertamos, quando nós entregamos dízimo, é sacrifício, não é fácil. Você tirar do seu bolso e entregar. Eu tive muita dificuldade, mas Deus tratou comigo nisso, no começo da minha fé. E outras pessoas que a gente vê, às vezes tem dificuldade, mas Deus trata. Então, ofertar a Deus o fruto do nosso trabalho, honrar a Ele com os nossos bens. Nós estamos cultuando a Deus. Eu vou adorar, eu vou louvar, eu vou exaltar a Deus, mas eu vou também ofertar o fruto do meu trabalho. Eu vou honrar a Deus. Ah, Deus precisa de dinheiro? Não, Deus não precisa de dinheiro. Mas nós estamos aí fazendo a obra de Deus, ampliando, querendo as coisas arrumadinhas, querendo um lugar confortável. Então nós precisamos ofertar. Nós vamos viver, nós vamos sustentar essas coisas com os dízimos e com as ofertas que os irmãos entregam na igreja. Ah, mas o dízimo era para o Antigo Testamento, na lei. Não, o dízimo foi antes da lei. Ah, mas no Novo Testamento Jesus não fala de dízimo. Também Jesus não fala contra. Ele só fala lá o seguinte, vocês entregam o dízimo do coentro, mas vocês esquecem a misericórdia, esquecem o amor. Ele estava criticando essa atitude. Não adianta querer trazer, ofertar, não adianta eu querer dizimar, mas se eu sou uma pessoa sem amor, sem misericórdia, sem compaixão. É completo. Minha vida com Deus tem que ser uma vida completa. Andar com Deus é completo. É o pacote todo. E serviço. Servir o meu próximo. Servir de alguma forma. Está ali a menina na salinha com as crianças. Isso é o quê? Servir. Está o pessoal que não louvou, isso é servir. Servir não é só da cesta básica, não é só dar roupa para as pessoas, não. É você também servir na casa de Deus, com os seus dons, com os seus talentos. Coloca teu talento, teu dom a serviço do reino de Deus. É serviço.
Esse ano nós vamos criar aqui o nosso atendimento terapêutico gratuito para a comunidade. Nós vamos servir a comunidade. Já temos feito algumas ações, né, para servir a comunidade. Nós queremos fazer coisas mais específicas, mais visíveis, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu vou evangelizar. Isso é o quê? Serviço também. Eu vou orar, vou interceder pela igreja, vou interceder pelos irmãos. Ao invés de eu ficar falando mal dos irmãos que não vêm para o culto, eu vou orar por eles. Não sei o que eles estão passando. Essa semana uma irmã ligou para mim e falou assim: pastor, eu estou com tanta saudade da igreja, mas eu estou com tanta conta, eu tenho que trabalhar para pagar. Vou fazer o quê? Eu não vou pagar as contas dela, eu não tenho dinheiro para pagar as contas dela. A gente pode até ajudar uma coisa aqui, outra ali, né? Então a pessoa está trabalhando, está sentindo saudade. Eu digo, mas vamos orar, Deus vai providenciar, Deus vai abençoar a sua vida, e você vai poder estar cultuando. Então, nós vimos aqui, Abraão, ele ofereceu sacrifício. O que é que Deus está pedindo para você? Que aparentemente aos seus olhos é difícil, é sacrifício. É acordar cedo no domingo para vir para o culto, é um sacrifício? Vê, sacrifício. Não é fácil, né? Às vezes no domingo a gente acordar para vir para o culto e vir. O que é que Deus está querendo de você? Oferta? O que é que Deus está querendo de você? Ajudar alguém? Um dom que você tem? E você pode ajudar as pessoas, e você vê a pessoa precisando e se omite. Isso é pecado, irmão. Pecado, existe, a omissão é um dos pecados gravíssimos, porque a gente fecha os olhos para uma necessidade que está acontecendo, né? E por último, depois Abraão, ele temeu a Deus. Versículo 11 e 12, né? O anjo apareceu e disse: agora sei que temes a Deus. O que é temer Deus? Não é ter medo de Deus, não. Irmão. Não precisa ter medo de Deus. Eu já servi a Deus com medo. Vou negar para vocês. Eu recebi um evangelho que fazia medo. Engraçado que quando estava a igreja, começava a esvaziar, os membros começavam a faltar na igreja, aí o pastor convidava um escatológico, um pastor aprofundado em escatologia bíblica, estudo sobre Apocalipse. A igreja lotava, aí ficava todo mundo com medo, porque todo mundo virava crente, com medo de ir para o inferno. Escatologia bíblica, fulano de tal vai vir dar um seminário de escatologia, a igreja lotava, aí ficava todo mundo assustado, olhando para a cara do outro, assim, assustado. Deus não quer que você faça nada obrigado, nada. Deus não quer que você venha para um culto obrigado. Deus não quer que você adore a Ele obrigado. Deus não quer que você oferte obrigado, que você dizime obrigado. Nada é por obrigação na casa de Deus. Você vai fazer, sabe por quê? Porque você compreendeu a graça. A graça. E a Bíblia diz o que é a graça. Porque a graça de Deus é se manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Eu sou salvo. Caramba, eu estava condenado. Eu estava debaixo do juízo. Eu ia ser julgado. Mas agora, olha para mim. Eu sou livre. Eu agora posso adorar a Deus. Eu posso entrar na presença de Deus. Eu posso falar com Deus e ouvir Deus falar comigo. Eu posso sentir a presença de Deus na minha vida. Cara, quando você descobre o valor dessas coisas, o valor dessa relação com Deus, tudo vai ser fichinha para você. Você não vai criar obstáculo para nada. Você não vai arrumar desculpa para nada. Você vai querer fazer porque o seu relacionamento com Deus é tão intenso, há tanta clareza, que você quer estar ali.
Você não está ali para agradar o pastor. Você não está ali para ser visto. Você não foi ali para bater cartão de ponto. Mas você veio para adorar um Deus que você serve, que você ama. Pode adorar em casa? Posso, claro. Mas é tão bom a gente estar junto em comunhão. É bom estarmos juntos, unidos, em comunhão uns com os outros e adorando o Senhor. Amém? Então, temer a Deus é respeitar a Deus. Respeitar a autoridade de Deus, a soberania de Deus. Eu não vou fazer isso. Não é porque eu tenho medo de Deus, é porque eu amo tanto meu pai que eu não quero fazer isso para magoá-lo. Eu não tive pai, eu tive padrasto. E o relacionamento de padrasto com enteado é diferente de pai com filho, né? O filho tem liberdade de pedir, de falar. Pai, me dá tanto, me dá isso, me dá aquilo. E meu padrasto fumava. Ele fumava. E eu me lembro que eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia, escondido. Minha mãe não sabia, ou senão ela fingia que não sabia. Minha mãe é muito esperta. Às vezes podia ser que ela fingia que não sabia. Mas eu não fumava na frente nem da minha mãe e nem do meu padrasto. Ele era uma pessoa boa, eu gostava muito dele. O pai do meu irmão André. Gostava muito dele. Então, por respeito, ele fumava. Mas por respeito a ele, eu não queria fumar na frente dele. Eu não pedia cigarro para ele, eu roubava o cigarro dele escondido, sem ele saber. Mas eu não pedia por respeito. E eu penso assim, se a gente respeita o ser humano, por que não respeitar a Deus? Tem certas coisas que eu não vou fazer. Não é que eu tenho medo de Deus. E nem que Deus vai me matar, me esfolar, me ferir, me não sei o quê. Não, eu não faço. Eu amo Deus. E o meu amor por Ele é maior do que qualquer coisa nesse mundo. O meu amor por Ele é maior do que qualquer picuinha, qualquer besteira. O meu amor por Ele é maior. E eu amo e eu quero honrá-lo. Eu reconheço Ele na minha vida. Temer a Deus é isso. É reconhecer Ele na sua vida. É respeitar a Deus. E por último, Abraão ele obteve resultados da fé. Aí vem o versículo 15 e depois o 19. Versículo 15 diz assim: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Becebá, onde fixou residência. Amém? Agora Deus faz uma promessa. Abraão fez o quê? Ele ativou a promessa de Deus para ele. Não é barganhar com Deus. Eu vou dar isso que Deus vai me dar aquilo. Eu vou dizimar, porque se eu dizimar, Deus vai me dar dinheiro. Eu vou ofertar. Eu vou fazer com o meu coração. Eu vou colocar o meu coração. É princípio e eu vou obedecer. Eu vou fazer. As consequências, com certeza eu vou colher. Não sei quais, mas eu vou colher. Como vai vir? Foi o que Deus fez com Abraão. Deus deu uma ordem, Abraão obedeceu e agora ele experimentou o quê? A promessa de Deus. E a promessa se cumpriu. Até hoje tem a nação de Israel.
que são descendentes de Isaac. A Bíblia diz que Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. E Jacó é o pai, Israel, as 12 tribos. Mas Esaú também teve 12 tribos. Os árabes são descendentes de Esaú. E os hebreus são descendentes de Isaac. Tudo é filho de Abraão. Aí tem os ismaelitas, que são os egípcios, também descendentes de Abraão. Interessante, né? As nações antigas, históricas, descendentes de Abraão. Como se espalhou, como cresceu esse povo. A promessa que Deus fez, que daria a terra, Deus deu a terra que manda leite e mel. Eles entraram na terra, possuíram a terra. Então, quer dizer para você, busque um relacionamento correto com Deus, conhecê-lo. A palavra de Deus diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas conhecer Deus. E lembre-se do que eu te falei: não se conhece Deus em teologia, em livros, em filosofia, nada. Se conhece Deus na intimidade, no joelho, na oração, na conversa, no diálogo, no dia a dia. Eu vejo o Davi num grude com o Guilherme aqui o dia todinho. Eu perturbo ele aqui só. E ele fica naquele grude com o Guilherme. E pega as mesmas coisas do pai, vai ficando a cara do pai, vai parecendo até nas atitudes. Então, às vezes, a gente fica tão preocupado com coisinha, com picuinha, querendo, ai Deus, eu quero me libertar do pecado, eu quero não sei o quê, eu quero... Não, se preocupe com isso não. Se preocupe em conhecer a Deus. Só isso. Só em conhecer a Deus. Procure conhecer. Leia as Escrituras, ore, fale com Ele. Ele vai se revelar para você. Amém? E vai te dar promessa. Com certeza Ele vai te dar promessa. E as promessas de Deus se cumprem. Não são promessas que não vão se cumprir. Elas vão se cumprir. Amém? Vamos ficar de pé. Quero que nós oremos nessa manhã. Vamos agradecer a Deus. A promessa de Deus tem sido ativada em tua vida. Olha para o teu coração. Você tem tido um coração disposto a obedecer? Você tem pedido a Deus colocar temor no seu coração? Ou você tem medo de Deus? Se você tem medo de Deus, hoje você vai sair daqui liberto desse medo. Em nome de Jesus, eu repreendo todo medo que você tem de Deus. E colocaram. Se você tem medo de Deus, é porque alguém colocou em alguma circunstância, foi colocado esse medo. Mas hoje diga, eu sou livre. Eu posso adorar a Deus. Deus é meu Pai. E meu Pai é um Pai maravilhoso. É um Pai perfeito. É um Pai, é um verdadeiro padrão de Pai, é Deus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero neste momento pedir ao Senhor que a Tua palavra, ela venha para o nosso coração, nos levando, Senhor, a viver, a praticar aquilo que Tu tens trazido para nós. Nos ajude a andar contigo, Senhor. Queremos caminhar contigo diariamente. Queremos te ouvir. Queremos ter intimidade contigo. Nesta manhã eu repreendo todo espírito de medo. Eu repreendo todo espírito de acusação na vida das pessoas. Em nome de Jesus,
Quem estiver aqui nesta manhã debaixo de acusação, eu declaro agora, receba a libertação pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Nós somos livres. A palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E você está em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura, você é filho de Deus. Toda acusação que tinha contra você foi tirada lá na cruz, foi cravada. A cédula de condenação que era contra nós foi rasgada. E hoje nós somos livres, livres para celebrar, livres para adorar o Senhor. Aleluia. Eu sou